Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada principalmente pelos acontecimentos no Médio Oriente, mas ainda assim com os mercados a olhar para a divulgação das minutas do Banco Central Europeu e da Reserva Federal, para os dados da inflação nos Estados Unidos, a ouvir variadíssimas intervenções verbais de responsáveis dos bancos centrais e ainda pelo início da época de resultados, da época de resultados do terceiro trimestre deste ano, que começou, como sempre, com os maiores bancos norte-americanos a apresentarem os seus resultados. Mas, de facto, foi no Médio Oriente que os olhos estiveram mais expostos e foi, de facto, o grande drive, o que deu a grande direção do mercado foi o conflito entre a Hamas e Israel, depois do ataque do fim de semana passado, completamente surpreendente a Israel. E que leva este conflito a um novo nível que já não se assistia há bastantes anos. Estamos a falar de um conflito com décadas. Essa situação no Médio Oriente acabou por levar os mercados a refugiarem-se nos ativos que são dados como porto seguro, nomeadamente o dólar e o ouro, e ao mesmo tempo os preços do petróleo a subir devido à instabilidade numa zona extraordinariamente sensível e ainda com a possibilidade de esse conflito se alargar a potências de produtoras de petróleo, como é o caso do Irão. As minutas não disseram nada de que não estivéssemos já à espera, reiteraram de facto que tanto o Banco Central Europeu como a Reserva Federal estão convencidos de que vão mesmo conseguir levar a inflação para o seu objetivo em torno dos 2%, isto lá para 2025. Os mercados não reagiram de facto por estas minutas, até porque reagiria muito mais às diversas intervenções dos banqueiros, responsáveis tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal, que foram reiterando aquilo que têm dito ultimamente, embora aqui com uma certa alteração no discurso, principalmente dos membros da Reserva Federal, que começam a apontar, digamos que a grande subida, o grande aumento das yields obrigacionistas de longo prazo poderão estar de alguma forma a fazer o trabalho do próprio Banco Central numa restrição à economia, às condições económicas e, portanto, se calhar com menos necessidade de subir taxas de juros. Foi isto que se viu realmente no mercado, com alguma que levou, digamos, esta semana, de alguma forma, a algum suporte aos mercados acionistas, isso também com as obrigações a serem um dos ativos de refúgio dos mercados, que numa altura de guerra, numa altura de conflito como este que se voltou a abrir no Médio Oriente, levou a alguma subida das próprias obrigações e a queda das respectivas yields. Nos dados económicos, praticamente tivemos apenas os dados da inflação nos Estados Unidos, em que se mantiveram nos 3,7% a inflação anual, isto ligeiramente acima do esperado, dos 3,6% esperados. E em termos de inflação subjacente, essa baixou de 4,3% para 4,1%. Os mercados aqui assim reagiram principalmente com o dólar, que já estava a ser de alguma forma preferido como moeda de refúgio, mas deu aqui assim um novo valor ao dólar, na medida em que tivemos uma vez mais a inflação um pouco acima daquilo que era de esperar. Por outro lado, tivemos também os resultados empresariais, que como sempre começam com alguns dos maiores bancos, os bancos principais nos Estados Unidos, que foi o caso do JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup, todos eles a apresentarem resultados acima do estimado pelos mercados. Ora, isto acabou com tudo isto, apesar desta alguma aversão ao risco, ou pelo menos algum risco fragilizado, com os mercados a irem para ativos de refúgio, curiosamente ainda deu aqui assim alguma força aos mercados acionistas a situação das yields a cair e algum baixar de expectativas de subidas de taxas de juros por parte da Reserva Federal. Aliás, na Ásia, o Nikkei terminou e liderou, digamos, os ganhos
acionistas desta semana ganhou 4,2%. O S&P 500 nos Estados Unidos ganhou mesmo 0,5%, e o DAX, que representa mais ou menos a média do que aconteceu na Europa, acabou por recuar apenas 0,3%. Isto quando cá em Portugal o PSI ganhou mesmo 2,6%, portanto bastante acima dos seus pares. Isto ajudado por uma Galp, que obviamente com os preços de energia a subir acabaram por ter algum suporte e ganhou aqui 9,2% esta semana, com a Jerónimo Martins a perder um pouco menos de 2%. No mercado cambial, como já vimos, as moedas de refúgio foram as grandes preferidas e aí, obviamente, no topo tivemos o dólar, que ganhou uma vez mais, e o euro-dólar voltou a cair, isto depois de ter interrompido a semana passada uma longa série perdedora, uma longa série semanal perdedora, acabou esta semana por voltar a perder o euro-dólar, portanto ganhos do dólar, e por outro lado a grande divisa ganhadora desta semana foi mesmo o franco suíço, com o euro suíço a voltar abaixo dos 0,95, ou seja, dos 95 cêntimos por euro, 95 cêntimos do franco suíço por euro de novo. Nos mercados das commodities, como já referimos, o ouro foi um dos ativos de refúgio e daí esta semana apesar dos ganhos do dólar, ter acabado por ganhar mais de 5% esta semana, e o petróleo que voltou a ganhar depois das fortes perdas da semana passada, esta semana com a situação, digamos, mais de risco mais elevado numa zona petrolífera como ali em torno do Irão, que pode disromper, digamos, na oferta, acabou por voltar a registrar ganhos, com o Brent esta semana a terminar a ganhar mais de 7%. A semana que vai entrar é uma semana que vai ser dominada certamente, uma vez mais, pelos acontecimentos que vão acontecendo no Médio Oriente, por uma série bastante grande de intervenções verbais por parte dos diversos banqueiros a nível geral e pela continuação da época de resultados deste terceiro trimestre do ano. A situação no Médio Oriente, obviamente que uma escalada na situação vai provavelmente elevar o sentimento de aversão ao risco nos mercados, podendo desta vez originar a quedas mesmo nos mercados acionistas, a continuação dos ganhos do dólar e, no caso de um conflito a alastrar, provavelmente a continuação da subida dos preços do petróleo. Isto numa semana em que os dados da inflação são relativamente ligeiros, não há nenhum dado de primeira linha que os mercados estejam propriamente a destacar ou a olhar. Eu ainda assim olharia mais para as vendas de retalho nos Estados Unidos e, de uma forma geral, e quando estamos a pouco mais de uma semana novamente da reunião do Banco Central Europeu e de 2 semanas da reunião da Reserva Federal, vamos ter mais uma série de intervenções verbais em que certamente vão tentando não condicionar, mas dirigir a opinião em torno do que vai eventualmente acontecer nas próximas reuniões, tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos. Obviamente que os mercados vão estar a olhar também durante esta semana para mais uma série de apresentação de resultados importantes que normalmente têm condições, inclusive, para abalar um pouco os mercados, que é o caso da apresentação de resultados, de uma vez mais, da banca, do Bank of America, da Goldman Sachs, ou das gigantes tecnológicas como a Tesla e a Netflix. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana estaremos aqui uma vez mais para mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!